Pessoal, meu nome é Laura, sou do Rio de Janeiro e primeiro eu vou me dirigir à garotada mais nova. Então, eu ouvi falar no Bolsonaro pela primeira vez em 2012 e tudo que falavam dele é que ele era um homem odioso e que disseminava o ódio. Então, eu passei a observar ele para saber se era isso tudo mesmo, tá? Porque se fosse eu mesma ia cair de pau, porque antigamente eu não media as palavras não, e inclusive eu tinha um monte de inimigo na internet. Só que eu sempre investigava os fatos antes de me posicionar contra ou a favor de um lado. É assim que a opinião da gente é formada corretamente. Né? E a gente também tem que estar realmente interessado pelo assunto política, senão a gente só recebe coisa no nosso feed do Facebook, aqui e ali, olha as coisas só de um lado em vez de entender as coisas como um todo, e aí a gente acaba fazendo papel de trouxa e só repete o que escuta por aí. Isso se chama ser massa de manobra. Já ouviu falar? Você defende um ponto de vista sem entender exatamente o que você está defendendo. E aí você serve exatamente para ser idiota útil de uma ideologia política. Já ouviu esse termo, idiota útil? Pesquisa. Você acaba escolhendo defender um lado por uma questão de consenso geral entre os seus amigos da universidade ou do ensino médio, ou porque aquela cantora que você é louca por ela ou louco por ela diz que o ruim é bom e o certo é errado. E aí você vai na dela, claro que você vai escutar ela. Né? A molecada entra na universidade já querendo espalhar anarquia e pregar o ódio do bem sobre assuntos complexos, como se elas entendessem algo de alguma coisa. Né? Ou então se deixam se basear por vídeos que são editados, não são exibidos na íntegra, tem frases cortadas, inseridas fora de contexto, e distorcem o que está sendo falado, se deixam levar por mídias completamente parciais, como Folha de São Paulo, Catraca Livre, Quebrando Tabu, por aí vai, vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Então, voltando ao assunto, eu fui observando ele e a militância que falava mal dele. Eu não estou falando de quem chegou agora, não. Eu estou falando de gente engajada na política há muito tempo e que metiam o pau nele. Aí eu passei a investigar polêmica por polêmica, só que eu concordava com muito que ele defendia. Só que eu achava ele meio radical em alguns pontos. Então, eu nem tinha curtido a página dele até então, justamente por essa razão. Só que eu frequentava vários grupos e páginas de política sérias. Tinha de zoeira também, mas eu frequentava muito lugar sério também. Então aí, conforme o tempo e a razão me chamaram, eu acabei seguindo a página do Bolsonaro, tardiamente em 2015, né? E eu comecei a apoiar ele oficialmente, porque eu sabia exatamente o barulho de quem eu estava comprando. E tá, raciocina. Depois de tudo isso que eu falei, não bate a curiosidade em vocês para saber a razão dele estar em primeiro lugar entre as intenções de voto entre as mulheres e entre os homens também em todo o Brasil? Vocês não acham que tem alguma coisa aí estranha? Vocês não acham que alguém aí está enxergando as coisas de modo diferente? Agora eu vou falar para me dirigir à mulherada mais experiente, que o argumento vale para vocês também. Eu tenho 35 anos. Estou me dirigindo à mulherada aí que tem mais vivência, que mais velha que eu, inclusive. Vamos lá. O cara é curto e grosso. O cara nunca se fez de bonzinho para ganhar voto. Chegou até aí sozinho, sem marqueteiro, com dinheiro mínimo para a campanha e com horário político de 8 segundos. Eu nunca vi um candidato com essas características ser tão querido e tão odiado pela oposição. Se você votar no cara, não significa que você está concordando com tudo que ele fala. Vamos lá, pessoal. Mas você desperdiçar o seu voto em outro candidato que você sabe que não vai para o segundo turno e permitir que o Bolsonaro corra o risco de perder o segundo turno, porque a esquerda vai se unir. E dessa vez eles estão mais motivados e mais mal intencionados do que nunca. Tá? Em 30 anos, o Brasil nunca chegou tão perto de derrubar da presidência, uma ideologia que deixou um país no mar de estrume. E você vai deixar o PT ganhar de novo? Ou você prefere o Ciro, que é abertamente pró-Venezuela e a favor da soltura do Lula, como ele já declarou? Você prefere que um desses assuma o país? Quer, né? Tá. Não carregue essa culpa e não leva a gente para o buraco. Isso seria muito egoísmo, orgulho e falta de sensatez da sua parte. O brasileiro está aprendendo a votar agora. Então não arrisca mais 4 anos depois da gente ter chegado até aqui.
ok? Bolsonaro no primeiro turno.